Olá pessoal, sejam bem-vindos a um mergulho fascinante na história do Brasil. Hoje embarcaremos juntos a uma jornada através do tempo. Vamos revisitar os momentos que moldaram a nossa nação, desde a chegada dos portugueses até os detalhes curiosos sobre os índios em nosso país. Preparem-se para explorar as raízes profundas que deram também as origens à nossa nação, revelando cada pedacinho da história que nos trouxe até aqui. Sem mais delongas, vamos desbravar os registros e as curiosidades que compõem os primeiros passos da nossa jornada como nação. Apertem os cintos, pois a viagem está prestes a começar. Olha, vamos começar numa jornada mergulhando no fascinante mundo das árvores que não apenas testemunharam a história, mas também ofereceram soluções para problemas de saúde que muitas das vezes persistem até hoje, não é isso? Um exemplo notável é a aroeira, uma árvore cujo papel no tratamento da gengivite e inflamações mucosas ecoa desde os tempos passados e até os dias atuais. Apresentamos agora essa lendária árvore chamada pau-brasil, uma verdadeira joia da riqueza histórica. No passado, sua tinta avermelhada e madeira foram tesouros disputados, sendo empregados tanto para a tinturaria quanto para móveis. Esta espécime é jovem, com 20 anos, mas carrega consigo a promessa de uma vida que pode se estender até aos 80 anos. Bem, amigos navegadores, olhem para esta preciosidade, um mapa direto do túnel do tempo lá do século XV. A primeira pergunta que deve estar na mente de vocês é: daria para navegar usando isso? Bom, vamos ser sinceros, esse mapa parece mais uma arte abstrata do que uma bússola confiável. Aqui vai um truque hilário que os portugueses tinham na manga. Eles embaralhavam o mapa de propósito, sim, você entendeu direito. Eles amontoavam todas as informações para que ninguém escapasse sem permissão real. Imagine se hoje em dia você tentasse fazer isso com o Google Maps, a confusão que seria, não é isso? Agora, seguem as riquezas, porque o mapa registra o mar Mediterrâneo, a Europa, a África, mas alguém decidiu dar a virada na festa e colocar tudo de cabeça para baixo. Isso mesmo, é como tentar navegar enquanto faz um giro de dança. Não é de surpreender que os navegadores saíssem por aí sem muita precisão. Aqui está uma imagem da réplica de uma vela de um barco com a imagem da Ordem da Cruz de Cristo, uma ordem militar e religiosa que foi fundada em Portugal no século XIV. Agora vamos falar um pouco sobre Duarte Pacheco. Segundo alguns historiadores, o desbravador que decidiu dar um olá ao Brasil antes mesmo do Cabral aterrissar por aqui. Enquanto Pedro estava procurando o passaporte, Duarte já estava dando uma volta pelo Pará e pelo Maranhão. Tipo, quem chega primeiro ganha um prêmio. O mais incrível, ele não só chegou na frente, como também teve a paciência de escrever um texto, esse que vocês estão vendo, um documento com mais de 200 páginas, detalhando todas as coisas que ele avistou por aqui. Olá pessoal, chegamos aqui na embarcação que Cabral, ele viajou com todos os seus tripulantes. Então estamos aqui numa réplica original, do mesmo tamanho, com todo cuidado, muito perfeito. E aí eles tiveram todos os detalhes, né, de construção, tem a questão do esclarecimento de como eles faziam durante as navegações. Então esse foi o barco que chegou aos portos aqui no Brasil, junto com a tripulação de Cabral. Então a história aqui presente no Memorial do Descobrimento, aqui em Porto Seguro, na Bahia. Vamos conhecer lá dentro. É tudo pequeno, baixo, porque eles eram, o Cabral era desse tamanho. Então, olha só o tamanho das escadas, para vocês terem uma ideia. Vamos lá conhecer lá em cima. Ali mais na frente ficava uma parte dos tripulantes. A gente vai mostrar aqui para vocês. Aqui embaixo ficava uma parte, ali tem os canhões. Aqui em cima ficava uma outra parte dos tripulantes. Só que é um local bem difícil do acesso, porque as escadas é bem íngreme.
e fica difícil para a gente chegar lá. Mas o Cabral, ele ficava nessa parte aqui superior do navio. Eu vou subir lá para mostrar para vocês, ó. E chegamos aqui em cima, então vamos conhecer os aposentos de Cabral. É aqui que ele navegava. Olha, tá vendo? Tem essa parte aqui, a parte superior, e tem aquela parte de dentro. A gente não pode ter acesso pela conservação, para o pessoal não mexer muito, mas tem ali, ó. Ali tem aquela mesa. Isso na época era um luxo, né? Tem ali algumas imagens de santos, de Portugal, e tem ali um baú onde ele guardava os seus bens, né? Coisas de ouro, e também a cama ali onde ele dormia. A réplica está aqui, segundo os historiadores, está fielmente reproduzida. Aqui, ó. Aqui tem a porta. Era geralmente isso que eles faziam, uma porta redonda. É baixo assim, porque todos os tripulantes eram de pequena estatura. Então vocês verem que todas as escadas, as portas eram todas pequenas, porque eles mediam de acordo com o tamanho deles, né? Então toda a tripulação de Cabral era baixinha, inclusive ele, né? Pois bem, então essa é a vista maravilhosa. Vou mostrar para vocês o barco por completo e vocês vão poder acompanhar. Lá em cima tem mais algumas partes, não dá para subir. Parte de cima lá também. É muito bonito. Muito bem, pessoal. Era aqui que Cabral ficava, rapaz. Aqui em cima é um luxo só. Olha só, aqui desse lado ficava uma parte da tripulação. Porém, eles mexiam com os canhões e eles ficavam ali. Segundo a história, muitos deles não se alimentavam direito e muitos morriam até por inanição. E eles não tinham boa alimentação, né? Não comiam muito bem. Aqui tem 4 canhões, lá tem mais 4. Então era uma tripulação grandiosa, mas que não tinha tanto alimento. Então eles sofriam muito. Eu acho que quem comia bem era só Cabral lá em cima, viu? Vamos contar uma parte aqui um pouco não tão agradável. Olha só. E aí vocês me perguntam, onde era o banheiro aqui da tripulação? Era o seguinte, o que eles faziam? Eles se abaixavam aqui, nessa parte. Eles seguravam aqui nessa rede. Era por isso que tinha isso aqui, ó. Aí eles seguravam aqui, ficava de cócoras aqui e viravam lá pro rio. E aí eles faziam todas as necessidades dele. E na hora de se limpar, eles pegavam, tá vendo essa corda aqui? Eles limpavam com essa corda, era uma corda de tamanho bem grande. Eles se limpavam e ao mesmo tempo jogavam no mar. E aí acho que o mar ia limpando também a corda e eles puxavam outra vez e se limpavam. Era bem nojento. Aí alguns que tinham mais timidez, o que eles faziam? Eles faziam as necessidades lá dentro, pegavam alguma coisa, algum embornal que eles tinham, alguma coisa, e jogavam no mar. Mas é uma parte bem nojenta de se falar, mas é história, né? Esse é o Museu do Descobrimento aqui em Porto Seguro. Se você desejar vir conhecer, é bacana demais. Muito bem, gente, aqui ainda no Memorial do Descobrimento, vamos conhecer onde os índios moravam na época. Olha, para vocês terem ideia, era tão grande que se assemelhava ao tamanho de uma embarcação da época. Aquela embarcação que os portugueses navegavam, eles faziam exatamente quase do mesmo tamanho. Dentro não tem nenhuma divisão e eles se ajeitavam todos juntos lá e dava tudo certo. Vamos lá conhecer. Olha só, essa é uma ilustração de uma missa realizada quando os portugueses chegaram em Coroa Vermelha. E essa ilustração feita, ó, os índios aqui e os portugueses realizando a missa. Foi realizada em Coroa Vermelha. Olha, vocês acompanharam o que nós mostramos agora sobre a primeira missa realizada no Brasil. E eu quis vir conhecer pessoalmente, aqui no dia 26 de abril de 1500, o Frei Henrique Soares de Coimbra celebrou a primeira missa no Brasil por ocasião do desembarque da esquadra de Pedro Álvares Cabral, conforme o testemunho de Perovar de Caminha na sua carta histórica. Então está aí um monumento visitado por todos no Brasil. Aqui na presença do excelentíssimo senhor George Sampaio,
presidente da República de Portugal, e também do excelentíssimo senhor presidente Henrique Cardoso, que foi o presidente do Brasil na época, e do excelentíssimo senador Antônio Carlos Magalhães, e também o presidente do Congresso Nacional, o senhor César Borges, que na época, governador da Bahia, fez erguer este monumento do marco no lugar do encontro entre os nativos da terra e também os navegadores portugueses em 1500. História bacana e viemos conhecer pessoalmente. Olha só, tem vários artefatos aqui que vocês podem observar. São muitos, eles usavam bastante. Ali tem uma canoa, ela parece um pouco cortada, mas na verdade não é. Era desse tamanho mesmo, eles não tinham aquela canoa muito grande. Ali tem os remes e um cestozinho para colocar peixes e tudo mais. E aqui tem alguns artefatos, olha. Tem instrumentos musicais ali presente, vários instrumentos musicais. Olha só, uma curiosidade, essa é uma urna funerária. Eles usavam essa urna funerária, eles entravam aqui dentro, colocavam o índio morto aqui dentro e colocavam para o funeral. Então é bem curioso, tem algumas maiores, as bordas ali no canto, algumas eram pintadas e também tinha uma tampa, né? Aqui tem um jarro também, muito peculiar e conhecido da nossa região até hoje. Interessante que muitos objetos, eles são usados até hoje, né? Por você ver, tradição indígena. Aqui na frente tem algumas lanças. Olha só, isso aqui a gente conhece hoje, até hoje a gente conhece, ó, é um arapuca para pegar animais pequenos e também grandes. Você vê que cabe um animal grande aí. Então eles colocavam alguma semente, colocava ali um gancho, essa urna ficava levantada, essa arapuca ficava levantada, e aí quando o animal chegava para comer as sementes, eles puxavam com a corda distante, puxavam com a corda, a arapuca caía e prendia o animal. Ainda hoje, muitos lugares usam essa arapuca para pegar animais. Aqui tem mais algumas lanças, olha aí. Ali tem mais objetos e muito bom conhecer. Aqui é a representação de uma fogueira, uma fogueira, geralmente eles usavam, esquentavam os meninos, os filhos, quando era muito frio às vezes, e aí eles usavam para se aquecerem. Ó, aqui tem mais alguns instrumentos, vasos. Interessante, gente, que isso tudo é originário de tribo indígena. Tudo isso aqui veio de alguma tribo distribuída pelo Brasil. Olha só, pra você ter ideia, esses bonequinhos aqui, ó, mostra aqui um pouquinho. Esses bonequinhos aqui, ó, eles eram dados para as crianças brincarem. Então as crianças brincavam, passavam uma boa parte do tempo. Eles faziam alguns serviços também para a aldeia no geral, mas eles brincavam muito com esses objetos. Então tem onça, tem umas imagens, né? Mais. Então aqui o pilão, eles pisavam as sementes aqui nos pilões. Aqui mais algumas ilustrações de como eles trabalhavam. Eles carregando lenhas, que na época chamava assim, né? Cortavam as lenhas e carregavam, faziam fogueiras, usavam para construir as ocas e outros instrumentos. Construíam bastante, algumas partes elevadas para colocar alimentos e algumas coisas. Então é isso. Aqui tem algumas imagens de alguns índios, de algumas tribos, e é muito bonita. Aí vocês podem ver aí a grandiosidade que é. Muito bem, saímos lá do Memorial do Descobrimento e agora estamos aqui nesse centro histórico. Olha que beleza! É uma cidade linda, é a cidade histórica aqui de Porto Seguro. Acabamos de visitar ali o fortim onde o pessoal ficava, né? Quando via os piratas atacando a comunidade, eles ficavam com os canhões a postos e pronto para o ataque. Então eles defendiam essa vila aqui com muita força dos ataques inimigos. Então está aqui essa cidade histórica, belíssima, e vocês vão poder acompanhar comigo a arquitetura desse lugar. Olha, aqui é uma igreja da época, ó. Uma igreja muito movimentada, ali o pessoal amarram aquelas fitas, né?
e é o ritual religioso deles. Então vocês nos acompanham em mais essa aventura. Já viram como foi ali a embarcação de Cabral, não é isso? Então vamos por aqui, vocês vão conhecer bastante. Vamos lá! Olha que beleza! Está aqui. Tô pensando em gravar um filme aqui, uma cena de filme. Não dá? Certinho. Coisa linda. Olha as casas antigas. Uma vila muito bonita. Olha só a arquitetura desse local. Igreja antiga, muito bonita. Aqui tem uma outra construção, uma espécie de salão. E pensa numa coisa belíssima. Agora eu fico imaginando como não seria os casamentos aqui dessa época, hein? Toda a comunidade se reunia para fazer aquela linda festa, fazia ali aqueles encontros e a missa de casamento, a cerimônia. Então, com certeza, era algo para se admirar. Aqui esse crucifixo bem na frente, como é de costume nas maiorias das igrejas católicas e em vilas assim, muito mais. Então, a gente fica impressionado com a beleza desse local e a grande arquitetura que nada pode pagar. Isso aqui é uma beleza. Vamos junto! Pronto, gente, essa foi a minha cinegrafista do dia de hoje. Muito bem, gravou muito bem. Então esse foi o nosso passeio. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, tamo junto. Tchau.